Senhoras e senhores, estamos de volta. Videozinho da quarta-feira, porque tem notícia. Quando tem notícia, eu e o Arnaldo aparecemos aqui. A história é a seguinte: Júlio Casares, presidente do São Paulo, deu entrevista para o Grande Círculo, programa de entrevistas do Sport TV, e falou coisas importantes. Principalmente o seguinte: vai vender jogador sim no meio do ano, porque precisa vender. E o Rogério Ceni está ciente dessa situação. Vale lembrar que o Rogério Ceni, na sua última passagem pelo São Paulo, o trabalho dele foi completamente mutilado, porque começou a vender jogador, e ele acabou demitido, né, com algum mau desempenho e tal. Mas dessa vez parece que o Rogério está ciente da situação. A gente vai falar nesse vídeo sobre isso. Temos coisas apuradas, como sempre, pelo Arnaldo Ribeiro, valores e tudo mais, tal, metas de venda. Então é sobre isso que a gente vai falar, eu e o Arnaldo aqui do lado. E eu quero falar que este vídeo que você está acompanhando, ele tem o apoio da HelpCore, corretora de saúde. O negócio é o seguinte, todo mundo precisa de plano de saúde. Nessa quarta-feira está fazendo um frio desgraçado, portanto você está sujeito a doença, sei lá, gripe, qualquer coisa. Eu já estou agasalhado com o meu agasalho oficial do Joy Division, que é o meu companheiro do inverno. Também Mas andando lá sozinho. na, Mas na HelpCore é o seguinte, você usa esse WhatsApp que está aqui, ó, ou esse QR Code, que você vai ser atendido pelo nosso parceiro lá. O cara vai falar com você, vai te indicar o melhor plano de saúde para você, para sua família, para sua empresa, para quem você quiser. HelpCore. Usa o QR Code ou esse WhatsApp que está aqui na tela. Você vai falar com uma pessoa, não é máquina, é um cara, gente fina. Ou usa o link que está na descrição, que é o site da HelpCore. Esse cara entende tudo de plano de saúde, vai te ajudar com certeza a ter o seu plano de saúde. Arnaldo, vamos lá, anotei tudo aqui, hein? O Casares falou o seguinte: precisa arrecadar e, portanto, precisa vender jogadores. Então, portanto, vai vender jogadores no meio do ano. Lembrando que o Marquinhos já foi por um troco, mas já foi. Mas vem mais por aí. E vai ser uma questão para o São Paulo daqui para frente. Pois é, Tironi. Na verdade, o São Paulo precisa vender há alguns anos. O São Paulo precisa vender desde a última boa venda, desde a boa venda do Antony, né? Lá atrás. Aqui, aliás, a gente vai explicar aqui durante o vídeo, ainda pode render um bom dinheiro ao São Paulo caso ele saia do Ajax e vá para um time da Premier League. Vamos explicar, inclusive, qual que é a projeção que o São Paulo faz de uma possível venda do Antony, porque o São Paulo tem ainda parte dos direitos do Antony. Desde então, o São Paulo não vendeu ninguém bem. Só Pois entrou é. dinheiro curto, como esse do Marquinhos, como esse do Volpe, né? Então, eu acho que dá para partir, primeiro, essa entrevista do Casares, da premissa do orçamento de quanto o São Paulo precisa vender em reais. Isso todo clube faz, Corinthians faz, Palmeiras faz, Flamengo faz. Todo Sim. mundo tem a meta de vendas. A meta de vendas do São Paulo nesse orçamento é de 142 milhões de reais. Você Vou tem isso no colocar, seu cofre? vou colocar um banner na tela aí para vocês, tá? 142 milhões de reais. Com as vendas do Marquinhos e do Volpe, o São Paulo já arrecadou. E tem, o São Paulo já contabiliza 3 milhões de euros do Marquinhos, 1,5 milhão de dólares do Volpe, e não contabiliza ainda um negócio que se concretizou nessa semana: a compra em definitivo do Tuta por parte do Eintracht Frankfurt, a renovação de contrato. Não está Ainda não contado entrou, aí. mas o São Paulo tem 30%, e aí, quanto já vendeu, tá aí na sua telinha, contando Volpe, Marquinhos, Tuta, 32 milhões e meio de reais. O Tuta já está aí. Nesses 32,5 milhões. Tá. Já está Então o aí. São Paulo precisa vender ainda o equivalente a 109,5 milhões. Você fez a conta? Acabei Cento de e fazer. quarenta e dois menos 32? Não, você fez a conta errada. Não, como não? Vai lá. 104. Errei? Errou, Não é claro. possível. Estou com a Cento e calculadora, eu quarenta e errei. dois menos 32,5, 92, certo? Milhões Não, de reais. você está errado. 142 menos 32,5 dá 109. 109 milhões de reais. Ainda falta isso, exatamente.
Ainda Então eu tô, falta eu essa. tô certo. Tá certo. Então, assim, entrou um dinheiro até agora pequeno. E se Sem você dúvida. for pensar que ainda faltam mais de 100 milhões de reais, né, para serem Uhum. injetados no cofre do São Paulo em vendas, contando já as saídas do Volpe, do Marquinhos, do Tuta, que já tinha saído, e se você levar em consideração que Marquinhos e Tuta eram duas joias e Pois renderam é. muito pouco, Esse é o ponto. Esse é o esse é o ponto. ponto, essa é a A dificuldade. perda técnica com a saída do Marquinhos, não é que o cara é o Miller, mas a perda técnica com ele não é equivalente ao que o São Paulo ganhou. Né? Se você vende o Antony para uma bala e aí resolve sua vida, beleza. Mas não é o caso, né? Não, não é o caso, exatamente. E aí você fica imaginando como chegaria, se fossem vender jogadores ao preço de Marquinhos, quantos você precisaria vender para chegar a 100 milhões que ainda faltam? Pô, vai ter que vender o Entendeu? time inteiro, vender o Morumbi, vender tudo. Exato. Então, assim, não adianta vendas ruins, vendas baixas, né? E acho que essa questão do dinheiro que falta para completar o orçamento, mais de 100 milhões de reais, na projeção do São Paulo, elas poderiam ser, esse dinheiro poderia ser obtido de duas formas. Ou com duas grandes vendas, ou com uma grande venda mais a venda do Antony por uma bagatela para clube inglês, né? Porque o Antony representaria, aí sim, como ele fez parte de uma boa venda do São Paulo lá atrás, e o São Paulo ainda tem parte dos direitos, ele poderia significar quase uma venda de um jogador do São Paulo. Então, Entendi. para o torcedor entender, no meio do ano, para inteirar o orçamento, ou vende dois bem vendidos, ou vende um, sendo que o Antony se transferiria do Ajax para algum clube da Premier League. Aí só Peraí, então precisaria. só para a gente entender. Ou vende dois mais o Antony, ou vende um bem vendido mais o Antony, ou se vender o Antony, dá uma aliviada. É que assim, vamos lá, não coloque tantas hipóteses, são só duas hipóteses. Hum, Porque a primeira hipótese, vender dois jogadores bem vendidos, e o São Paulo hoje só tem jogadores com multas rescisórias altas, depois de perder o Marquinhos, fora aqueles que ainda não ingressaram no time principal, e a gente vai falar sobre isso, os possíveis novos Marquinhos. Mas o São Paulo tem Sara, Nestor, Gomes mesmo, Wellington, Diego Costa, todos com multas rescisórias altas, né? O São Paulo já certo. recusou propostas, e o Casares falou isso na entrevista ao Grande Círculo, Recusou propostas propostas, do Sara, do Wellington e do Nestor. isso, consideradas muito abaixo da multa rescisória, então negócios não interessantes. Com o Marquinhos, o São Paulo ficou de mãos atadas, ou acertava três ou não levava nada. É Certo. diferente com esses caras. Então, se você vender um desses caras pela multa rescisória ou próxima no meio do ano e o Antony for vendido, em tese é suficiente. Se o Antony não for vendido, tem que vender dois desses caras. São duas hipóteses, entendeu? Mais ou menos Entendi. essa é a conta. Uma hipótese: um jogador e o Antony bem vendido, ou dois jogadores e o Antony não tão bem vendido. Não vendido. E o jogador, o Antony não vendido. É. O Antony permanecendo no Ajax, né? Porque, na verdade, para quem não sabe, o Antony está sendo disputado pelo Manchester City e Manchester United, não é isso? Não, Manchester United, Liverpool e Ah, é. Newcastle. O Então, Newcastle. Newcastle, Manchester United e Liverpool. São esses É, times que estão, então, portanto, se imagina que vão pagar bem. Né? O cara é da seleção e tudo mais, tem uma perspectiva aí de. E aí, nesse caso, bem vendido, ele e mais um outro jogador. isso. A imprensa holandesa, e o Ajax é especialista, a imprensa holandesa é especialista em negócio também, Sim, ela avalia que o Antony seria vendido e o Ajax teria uma bela margem de lucro por 50 milhões de euros, em torno de 50 milhões de euros para a Premier League. Ah, quanto que o São Paulo ganha nesse negócio? O São Paulo tem uma coisa, não é exatamente os direitos sobre o jogador. O São Paulo tem 20% de mais-valia em relação ao Antony. O que é isso? O São Paulo tem 20% do lucro que o Ajax teria
na venda do Antony. Então, ou seja, o Ajax pagou X para o São Paulo, está vendendo por Y para a Premier League. Essa diferença, o São Paulo tem direito a 20% dessa diferença, do lucro. Não é 20% Certo. dos 50 milhões, não, hein? Ah, tá. Senão seria muito bonitão, né? Não, Não é aí já resolvia parte. o problema. É. Mas aí, você fazendo uma conta aqui de padeiro, o São Paulo vendendo por 50 milhões de euros, o São Paulo teria, em tese, nessa mais-valia, 30 a 35 milhões de reais no seu cofre. Reais no seu cofre. O que já diminuiria essa meta de 109,5, que é o que Para falta, 70, 65 milhões, né? menos, como você falou, 50 milhões, é isso? Não, se você Quanto? tira 30, 35 de 100, você ainda fica devendo 70, 65 milhões para inteirar a sua Isso meta mesmo, orçamentária, certo? isso mesmo, isso mesmo. E aí você chega à conclusão, fazendo a conversão, euro mais ou menos 5, tal, não sei o que você teria que vender um jogador, por 12 milhões de euros. Um desses jogadores do São Paulo. Não é fácil, hein? Não é fácil, né? O Antony foi vendido mais ou menos por isso, né? Se Mas é o você Antony, né? Nenhum desses é, caras tem o potencial Antony, concorda? é, é Ou talvez os que tem que são muito novos estão na mesma situação contratual lá, essa situação ridícula do Marquinhos. exatamente. É Vamos assim, lembrar o você seguinte, vai né? imaginar que o Igor Gomes vai ser vendido por isso? Não, 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 O que de foi jeito oferecido por nenhum. ele foi 6 lá que o É, Botafogo ofereceu. isso, exatamente. Então, se você, assim, vamos lembrar o seguinte: o Antony foi revelado numa geração, num time que já, o São Paulo já negociou o próprio Tuta, sem ganhar quase nada, o Morato, e naquele time tinha o Nestor e o Diego Costa. Então, o Nestor e o Diego Costa, aí é o São Sara dessa também. geração. O Sara também. Esses três são dessa geração. Só que eles já estão mais velhos do que a idade em que o Antony foi vendido, né? Certo. Eles já jogaram até mais pelo São Paulo, mas como o mercado europeu vai muito no jogador mais novo, de fato, 12 milhões de euros seria uma venda acima da expectativa. O São Paulo venderia qualquer um desses jogadores por 12 milhões de euros. Essa é Sim, né? sem dúvida. Se uma proposta de 12 milhões de euros, nem que a multa seja maior, e algumas vezes, o São Paulo venderia. Né? Mas é O difícil o que imaginar que eu isso acho vai difícil, acontecer, certo? o que eu acho pouco provável é desses três jogadores que a gente citou, o Diego Costa, o Nestor e o Sara. O Igor Gomes é de uma outra geração, é do Luan, já está mais velho, já tem o contrato vencendo, é uma outra situação. Eu acho pouco provável que desses três, Diego Costa, Nestor e Sara, o São Paulo aceite vender também por menos, como tem recusado as propostas. Porque eu acho que daí, na visão do São Paulo, mesmo devendo para a meta orçamentária, não valeria a pena, porque são jogadores fundamentais para o time. Do ponto de Entende? vista esportivo, quer É, dizer, se o São Paulo avançar nas competições, ele pode ganhar um dinheiro isso. com esses caras, não na venda, mas no desempenho esportivo, certo? Exatamente. Então, por Esse, exemplo, beleza, você pode falar, os caras estão encalacrados, então vende dois deles, Diego Costa, Sara e Nestor, dois desses por 6 milhões de euros cada um. Aí você completa a meta, 6 mais 6, 12, só que você vende barato de novo, sim, você destrói o time, porque são dois, e não arrecada o suficiente. Por isso que eu acho que na cabeça do São Paulo, isso não é a informação, é o feeling. Está uma oração diária para a venda do Antony para a Premier League e mais uma proposta na casa boa. dos 10, 12 por um desses três jogadores, entendeu? Eu acho que a primeira parte da reza é factível. Vender o Antony bem vendido. O Ajax vendeu o Antony bem vendido por esse valor aí. Já tá todo mundo falando que vai acontecer, o cara vai para a Copa. É bem possível. A segunda parte eu já não acho tão fácil, não. É, Por mais é, que acho os jogadores bons jogadores, tanto o Sara quanto o Igor Gomes, o Nestor, bons jogadores, mas eu não sei se eles têm tamanho para uma venda espetacular dessa, e nem idade mais. é, Esse é o ponto. Bom, tem uma outra questão, que é as vendas ruins que o São Paulo faz. Eu perfeito, acho impressionante. E vamos perfeito. falar disso e falar que esse vídeo tem o apoio da Help Core.
que é uma operadora, uma corretora de planos de saúde, e todo mundo precisa de plano de saúde, ainda mais com essa friaca que está fazendo agora. Então você usa esse QR Code aí e você vai direto nesse WhatsApp que você está vendo. Você vai falar com uma pessoa, não é com máquina, não, com uma pessoa que é especialista total em planos de saúde e vai te indicar o melhor plano de saúde para você, para sua família, para você sozinho, para sua empresa. O cara tem todos os tipos de plano de saúde e o cara é bom para caramba. Eu atesto que ele é bom. Então, portanto, vai lá, usa esse QR Code aqui ou esse WhatsApp, o QR Code vai te levar para o WhatsApp ou o link que está na descrição. Vai na HelpCore. Todo mundo precisa de plano de saúde e esse cara tem as melhores taxas que você pode conseguir. Bom, Arnaldo, é o seguinte, falando em taxas, a taxa de venda do Marquinhos foi ridícula. O São Paulo perdeu um jogador promissor por um valor muito baixo. E o Casares também explicou lá, falou, pô, ele não queria mais ficar, desde o jogo lá contra o Racing ele já não queria mais ficar, o São Paulo fez um contrato de 5 anos que não tem validade nenhuma para fora do país, só de 3 anos, o cara poderia sair de graça, ainda conseguiu sair aí por 3 3 milhões e milhões. meio de euros, que é um troco por um jogador que poderia ser muito promissor. O que me espanta, Arnaldo, por que o Flamengo não perde o Mateuzinho de graça? Por que eu chutei o Mateuzinho, nem sei a idade do Mateuzinho. Por que o Danilo não vai embora de graça daqui a pouco do Palmeiras? O Endrick. Por que o São Paulo é tão fácil o cara chegar lá, como eu falei, parece que Cotia tem uma espécie de pesque pague. Você vai lá e fala, opa, cadê? Pumba, pesquei, tô levando embora por um troco. O que está acontecendo e o que pode acontecer para não ter mais isso. Para esses novos caras, nas novas gerações do São Paulo que o São Paulo tem utilizado, não sejam o pesque pague de Cotia. E aí? Esse é o ponto. Na verdade, né, a gente explicou um pouquinho na conversa sobre a venda do Marquinhos. O São Paulo, a gestão anterior, ela procurou blindar jogadores do CT de Cotia quando eles firmavam seus primeiros contratos em relação ao mercado nacional. Era a estratégia, porque o São Paulo estava começando a formar jogador e perdia para o Palmeiras. Aliás, perdeu o lateral direito. Digamos, o jogador mais fraco tecnicamente desse time do Antony, campeão da Copa São Paulo, Lucas, lateral direito, ele acabou indo para o Palmeiras. Foi até campeão da Copa São Paulo. Tirou sarro lá dos jogadores do São Paulo, brigou. Uhum. Mas ele não vai jogar no Palmeiras porque ele não é exatamente um grande jogador. Mas esse é um bom exemplo. O São Paulo perdeu um jogador campeão da Copa São Paulo para o Palmeiras. Certo? Tá. Nesse momento em que o São Paulo começava a perder jogadores formados no clube para os rivais, o São Paulo antecipou os primeiros contratos profissionais desses caras. Então o cara tinha 16 anos, fazia o primeiro contrato profissional. A lei nacional permite que você estabeleça os primeiros contratos até 5 anos de duração. E o São Paulo começou a formar jogadores e fazer contratos com eles de 5 anos. A FIFA, julgando essa situação, muito pressionada pelos empresários, e hoje, depois da lei Bosman, lei Pelé, quem manda são os empresários e não os clubes exatamente, ela não reconhece o primeiro contrato de 5 anos, ela reconhece o contrato só de 3 anos. 3 anos, isso. Então, o que acontecia? O que aconteceu com o Marquinhos? O Marquinhos estava chegando no 3º ano de contrato e teria mais 2. Só que internacionalmente, ele estava chegando ao final do contrato de 3 anos. E essa é a questão. O São Paulo não conseguiu se blindar e preparar para ofertas do exterior, que é aquelas que interessam mesmo, com esses jogadores em primeiro contrato. Como o Flamengo conseguiu fazer não com o Mateuzinho. Mateuzinho é mais ou menos os jogadores que estão no São Paulo. Esses que estão jogando no Flamengo. Os jogadores que mal jogaram no profissional do Flamengo. O Renier, o Vinícius Júnior, vendidos por uma bala, né? Como o Endrick pode ser do Palmeiras, né? Sim. O Endrick está fazendo o primeiro contrato dele agora em julho, de 3 anos, com uma multa gigante. O que vai acontecer? Mas esse também é tão difícil, porque esse cara é uma exceção da exceção. Ele provavelmente com 16 anos já vai jogar mesmo para o time profissional. Não é que ele vai subir, ser olhado. Então, né? Então tem essa situação com o Endrick. O São Paulo, diferentemente do Flamengo, principalmente, o São Paulo está mais para Santos
que forma e não consegue vender bem, do que para Flamengo. Que desgraça. E aí tem alguns outros Marquinhos da geração dele nessa situação de contrato de 5 anos. E essa é a prioridade atual da diretoria do São Paulo. Então, São Paulo tem 4 jogadores do elenco profissional que têm os mesmos contratos do Marquinhos. Quem são, você sabe? Sim, o Luizão e o Beraldo, os 2 zagueiros, o Caio, o atacante, e o Moreira. Esse é o mais valorizado, porque tem cidadania portuguesa, né? Já joga na Sub-20 de Portugal, etc e tal, etc e tal. Sendo que o do Luizão, que é o cara que agora passou a ser aproveitado mais pelo Rogério, tem chance até de jogar como titular contra o Wilstermann na quinta-feira, canhoto mais forte, tem um agravante. O contrato dele termina em janeiro de 23. Então, se o São Paulo não renovar até o meio do ano, literalmente não é nem... Ele pode sair, ele pode assinar o pré-contrato e tudo mais. Mas as tratativas já com o efeito Marquinhos para a renovação do contrato desses caras está em andamento. Luizão é a prioridade e logo em seguida Moreira, Beraldo e Caio. Lembrando que o Caio também deve ser aproveitado mais agora que o Marquinhos saiu. Aí não adianta você puxar o Caio e de repente você tem um novo Marquinhos na mão. Você tem que ter alguma garantia. Você fazer o segundo contrato com todos esses caras, entendeu, Tirone? De Entendi. 3 anos com multa rescisória. Só que é aquilo que a gente... Isso significa aquilo. Sei lá, o Marquinhos ganhava cerca de 7 mil reais na base nesse primeiro contrato. O São Paulo ofereceu 100 e o cara não quis. Não O empresário quis. não quis. Que é o que pode acontecer com essa outra turma aí. Só que isso eu estou falando um número mais... Mas é isso, é mais de 10 vezes. Os caras saem de um patamar mais... Só que vários, aceitaram isso e já estão com um contrato novo. Tipo Nestor, tipo o Wellington, tipo Diego Costa, né? E aí o São Paulo, com esses caras, ele faz o seguinte. Agora está sendo a vez do Wellington. O Wellington já tem o contrato, segundo contrato profissional. Você virou titular, então você vai ter um aumento. Você tem o contrato, podemos até estender, mas você tem um aumento. Então é assim, o Diego Costa já tem contrato de titular, o Nestor contrato de titular, o Sara, idem, etc, etc. Mas com esses caras que estão no primeiro contrato de 5 anos, o São Paulo tem que fazer um segundo. E essa é a disputa. Aí convencer o cara, convencer o empresário, enfim, São Paulo fica meio refém dos caras, não tem muito o que fazer, tá tentando, né? Muito bem. Time reserva. Para finalizar, você falou no início, nessa questão do mercado efervescente, você falou, o Rogério está ciente. O Rogério está ciente, o Rogério tem, digamos, toda essa situação, e a situação dele atrás, que foi surpreendido no primeiro trabalho dele como técnico de São Paulo, pelas vendas e pelo pé no traseiro, o Rogério tem simplesmente ódio da gestão anterior do São Paulo. É verdade. Ódio. Por tudo que fizeram. O que essa gestão está tentando é meio jogar mais aberto com o Rogério para ele não ser surpreso. Quando tem lá a questão lá do... Vazou as entrevistas do ano passado, o áudio do Muricy, a exigência do elenco maior, em toda a entrevista o Rogério tem falado, e a questão do Marquinhos, que o Rogério deu uma alfinetada na diretoria anterior, sim, o Rogério está sabendo que o São Paulo precisa vender 1 a 2 jogadores na janela. Sim, o Rogério espera que o São Paulo continue contratando para repor. Já falou isso, né, inclusive. Já falou. Que ele faça uma boa janela, não sei o quê. Isso, exatamente. E assim, o contratando para repor pode ser contratar tipo o André Anderson. Sim. Como assim, por que o São Paulo precisa do André Anderson se tem 10 meias? Porque o São Paulo pode ir embora. Isso, né? Então, e o São Paulo e o Rogério na janela, o que ele tem na cabeça dele? Um goleiro para a reserva do Jandrei, para a saída do Volpe, um zagueiro, mas aí assim... Que dizem que pode ser o Igor Rabelo. Pode ser o Igor Rabelo, mas se o Luizão renovar, melhorar, começar a dar resposta, ele tá de fato entusiasmado com a resposta do Luizão nos treinos, porque o Luizão é canhoto forte, aquela coisa. Sim. Mas um zagueiro e um atacante de lado, ainda mais por conta da saída do Marquinhos. Do Marquinhos. Né?
Perfeito. Ele entende ir pro meio. Se o São Paulo perder um jogador do meio bem vendido, ele acha que o São Paulo tem boas opções no elenco. Contratou para isso. Mas, por exemplo, se perder o Diego Costa, cobertor curto na zaga aumenta. Exato, Se exato. perder o Wellington, problema, porque o cara é lateral esquerdo titular. Então tem essas situações, né? Depende de quem sair. Muito bem, pode ser time titular, time reserva nessa quinta-feira, certo? Não, vai ser time reserva. Vai ser o time reserva, mas pode ser super reserva, depende do que acontecer nessa quarta-feira. Entre os outros dois times. Não é só isso. Essa coisa, o Rogério, se a gente tiver matematicamente classificado, a gente vai. É por conta do Corinthians, né? Por o jogo mais o importante Corinthians da vai lá, semana. empata com o Boca Juniors fora de casa, vem babando. Vem São Paulo babando, os nunca ingressos venceu em sendo Itaquera. vendidos. Descansou alguns jogadores, porque o Vitor Pereira vem fazendo revezamento. Então, Sim. o Renato Augusto só entrou depois. O Fagner deve voltar no lugar onde ele sempre joga bem. Então, o Rogério tem, evidentemente, esse jogo com prioridade. É possível que contra o Wilstermann até jogue o goleiro reserva, que era o terceiro até pouco tempo, o Thiago Couto. Certo. Que, aliás, está tendo contrato renovado também. Tudo se mistura, no final das contas. Muito bem, é isso aí. Fechamos aqui, hein? Passamos a régua nas negociações, vendas e tudo mais. É isso aí, rapaziada. Até a próxima, hein? Tchau. Até!